1964, O Elo Perdido. Devagar, devagarinho. A colaboração entre o Serviço de Espionagem na União Soviética e da Tchecoslováquia no Brasil, a partir do final de 1961, tomou um novo rumo. No arquivo da ABS, em Praga, encontramos algumas pastas relacionadas à colaboração. Assim foi definido como os amigos. Nelas estão anotados os contatos da STB com os serviços de espionagens de países socialistas, principalmente da KGB. Ainda falaremos sobre este tema, mas antes voltemos às atividades dos funcionários tchecoslovacos do Serviço de Inteligência. Após os anos iniciais de um tedioso trabalho de aprendizagem e reconhecimento do terreno, no final da década de 1950, os primeiros efeitos vieram à tona. As dificuldades que quase paralisaram o trabalho dos funcionários do Serviço de Inteligência são comprovados pelo relatório do subtenente Moldan, que voou para o Rio em 1º de outubro de 1954 como reforço para o camarada Trem. Um ano depois, ao avaliar um relatório com os resultados de seu trabalho no Brasil, o oficial da espionagem escrevera que estava, entre aspas, trabalhando certo jornalista, com o qual criou uma relação quase amigável, mas não podia convidá-lo para visitar seu apartamento, pois, abre aspas, tenho móveis muito sujos, estofamento e tapeçaria, e até agora não consegui receber do Ministério das Relações Exteriores permissão para comprar uma nova tapeçaria. Com móveis como estes, não é possível convidar ninguém, simplesmente é uma vergonha, fecha aspas. A central deve ter ficado furiosa ao ler este tipo de reclamação, mas estas questões foram gradualmente solucionadas e os residentes passaram a contar com recursos que não restringiam as suas atividades. Em 4 de outubro de 1955, o camarada Moldan relatou a Praga a aquisição do colaborador brasileiro Arab, que deveria receber pessoalmente de 2 a 5 mil cruzeiros por informações. Camarada Aran, Ao mesmo tempo, estava trabalhando, entre aspas, 2 figurantes, Mato, ver capítulo 11, e Vana, que depois recebeu o codinome Lon. Nos 3 anos seguintes, as fileiras de colaboradores e figurantes brasileiros aumentaram significativamente. Com a participação do Serviço de Inteligência, em 1955, foi fundado o Instituto de Amizade Brasileiro-Tchecoslovaco, com sede em um apartamento privado. O presidente da associação foi o juiz Osni Duarte Pereira, e entre os membros estavam o escritor Jorge Amado, seu irmão, alguns deputados e jornalistas. Após 1 ano de existência, o residente fez uma avaliação crítica da atividade do Instituto. Abre aspas. Não fazem nada e disso resulta. E ainda pior, reclamou. Amado é um grande tagarela e tem má influência sobre o embaixador tchecoslovaco, que também fala mais do que faz e como agente é praticamente inútil, fecha aspas. Em 1956, em uma carta a Praga, o camarada Moldan faz uma avaliação do trabalho da residentura e informa que, na verdade, o único agente útil é Arab e os outros contatos estavam apenas começando a ser trabalhados. Elogiou o trabalho dos agentes recrutados, ainda na Tchecoslováquia, os IS, mas a sua utilidade é limitada, pois eles não eram brasileiros e por isso não tinham condições de infiltrar-se nos ambientes mais interessantes para o serviço de inteligência. O parlamento, partidos políticos, governos, gabinete do presidente, Itamaraty, etc.
No que diz respeito aos ambientes de interesse, o oficial da STB declara que, abre aspas, o governo, por enquanto, está inacessível para nós. Até o momento não tivemos condições de penetrá-lo. Quanto ao parlamento, existe uma chance, caso consigamos adquirir como informante um deputado que foi, entre aspas, trabalhado. Frota M. Na opinião de Moulin, também não eram acessíveis, então, ambientes como partidos políticos, política e diplomacia. Em 1957, ao determinar as tarefas principais para a base no Rio de Janeiro, a central praticamente repetiu as orientações anteriores. Abre aspas. A principal tarefa do trabalho de espionagem é adquirir uma rede de agentes que terá condições de fornecer informações secretas de importância para o serviço de inteligência, da chancelaria presidencial, do parlamento, Ministério das Relações Exteriores, sobre os planos políticos, econômicos e militares do governo brasileiro. Fecha aspas. De acordo com esse plano, fica claro que, desde 1952, seus objetivos ainda não haviam sido alcançados. Por isso, a central exigiu que a aquisição de contatos fosse intensificada. No plano para 1957, sabemos que a STB trabalhava tanto com agentes brasileiros, Mato, jornalista, Vana, economista, Mali, funcionário da Polícia de São Paulo, Arab, jornalista com chance de obter trabalho no Ministério de Relações Exteriores, além dos agentes de nacionalidade tcheca e eslovaca, Carlos, Borek, Benda e Marcela. A residentura também vinha tentando, entre aspas, trabalhar mais 11 brasileiros. Um documento de março de 1957 informa que a rede de agentes estava começando a fornecer materiais de valor, como um relatório interno sobre o funcionamento da companhia Petrobras entregue ao MRE tchecoslovaco. Em 16 de janeiro de 1958, o tenente Bacalhau informou Praga sobre uma nota na imprensa dizendo que o comandante da polícia, general Cruel, informou ao ministro da Justiça que as embaixadas da Tchecoslováquia, Hungria e Polônia realizavam no Rio uma atividade de espionagem em prol da União Soviética e que podia provar isso. O residente viu nessa notícia um alarme contra o reatamento das relações diplomáticas com a União Soviética. Hoje sabemos que a notícia era verdadeira, pelo menos no que diz respeito à Tchecoslováquia. No entanto, ou o general Cruel não tinha provas suficientes, ou elas foram ignoradas pelas autoridades, pois até 1964, os oficiais do 1º Departamento e sua rede de espionagem agiram no Brasil sem maiores problemas. Praga também fora informada que na imprensa local vinham surgindo insinuações que acusavam diversas delegações culturais ou esportivas de países socialistas de serem, na verdade, expedições de espionagem, sempre acompanhada de algum agente do serviço de inteligência. Por esse motivo, a entrada de delegações como essas no país não deveriam ser permitida. Em 1958, a base se esforçava para trabalhar cada vez melhor, mas a central em Praga exigia ainda mais. Nas cartas enviadas ao Rio, criticava o residente pela fraqueza ao dirigir seus subordinados e pela inutilidade das informações dos numerosos relatórios. Reclamava que a situação material dos oficiais do serviço de inteligência já havia sido resolvida e que eles já dispunham de recursos suficientes. É o que podemos ver, por exemplo, em uma nota relacionada com distribuição de presentes. Abre aspas para a nota. Vocês têm toda a liberdade quanto à entrega de presentes. Entretanto, é necessário que eles sejam entregues para as pessoas das quais realmente possamos esperar algo importante.
Mas não existe absolutamente nenhuma permissão para que vocês deem presentes, por exemplo, vodka de ameixas para pessoas duvidosas, que não oferecem nenhuma vantagem. Isso serve principalmente para o camarada Motica, funcionário da residentura, que distribuiu vodka de ameixas para cada pessoa que encontrava pela frente. E segundo ele mesmo escreve nos relatórios, as pessoas aceitam com prazer. Isso não nos surpreende, mas talvez surpreenda os favorecidos, sobre a troco de que realmente estão sendo presenteados. Favor lembrar que o presente é uma ajuda para vocês no afeiçoamento e a aproximação das pessoas que nos interessam ou das pessoas que são úteis para nós. Em qualquer outra situação, presentear é um desperdício. Fecha aspas. Essa repreensão que os funcionários do Serviço de Inteligência receberam no ano de 1957 mostra que, mesmo após os treinamentos em Praga, esses agentes aprenderam a profissão somente no local do destino e com instrução da central. No plano de trabalho para a base no Rio de Janeiro, de 24 de julho de 1957, aprovado pelo coronel Miller, chefe do primeiro departamento, podemos ler sobre o quanto havia sido feito na linha dos principais objetos de interesse. Abre aspas. A chancelaria presidencial não está servida de agentes. Foi trabalhado, entre aspas, o figurante Armando, que está empregado no objeto. As condições até o momento são muito deficientes. O Itamaraty até agora não está servido. Foi trabalhado, entre aspas, o figurante Ciril, mas alguns anos atrás foi despedido do objeto, mesmo tendo amigos por lá. O parlamento não servido está sendo trabalhado o figurante Monteiro, que é um deputado. Na Confederação dos Industriais Brasileiros, temos o agente Vana, mas ele é pouco aproveitado. Fecha aspas. Podemos ver que, do ponto de vista do Serviço de Inteligência Comunista, a situação no Brasil melhorara um pouco em relação às avaliações anteriores, mas continuava sem motivos para comemorações. Temos também a avaliação do I.S. Alberto, cidadão tchecoslovaco, conselheiro da embaixada. Sobre ele foi escrito que era fraco no trabalho. Ravel, por sua vez, por enquanto não fizera nada para o serviço de inteligência. Cláudio, delegado comercial da companhia Metalimex, abre aspas, acabou de chegar ao Brasil, fecha aspas. Há muitas informações que não são claras a respeito dos figurantes trabalhados. Sobre Ciril, por exemplo, dizia-se que, abre aspas, é necessário descobrir por que foi despedido do Itamaraty, fecha aspas. É possível perceber através das anotações que a central era bem exigente e não se deixava enganar por relatórios bem feitos. Aprendera também a considerar a inflação e decidira que seus oficiais deveriam receber maiores salários. Através das pastas também podemos conhecer a cozinha, ou seja, como era a preparação do oficial para o serviço na América Latina. Na pasta de correspondência operacional entre a Central e o Rio, há um pedido sem data para que o primeiro-tenente Nevadba fosse enviado a Barcelona como tradutor do clube de futebol Spartak Sokolovo. Na justificativa deste pedido está escrito que o camarada em questão trabalhava na Central, na seção da América Latina. Iria em seguida para o Rio e uma viagem à Espanha seria útil devido ao idioma. Há suspeitas da imprensa brasileira a respeito das expedições esportivas de países socialistas encontraram uma confirmação nesse pedido. Na segunda de 1957, podemos ver que os funcionários do Serviço de Inteligência no Rio reagiram às críticas da Central e começaram a alargar a sua base de contatos. É possível afirmar que, abram aspas,
jogaram a rede, fecha aspas. Nem todo mundo caía, mas quanto mais jogavam, e Praga exigia isso, mais aumentavam a possibilidade de uma boa pesca. Assim, deve-se acrescentar aos novos contatos o secretário da Federação Industrial de São Paulo, Burda, o deputado federal do Partido Social Democrática, Narcis, de quem um irmão fora presidente da Petrobras, e outro governador do estado do Paraná, o deputado federal pela UDN, Caruso, o funcionário do parlamento, Gordon, e outros. O fato dessas pessoas terem recebido codinomes não significa que tornaram-se agentes ou informantes, era simplesmente a prática da STB. De acordo com as informações que temos até o momento, essa pesca não rendeu. Não foram obtidos novos colaboradores, mas, como podemos ver, o trabalho não se limitava mais a imigrantes ou pessoas com pouca importância. O serviço de inteligência já tinha condições de obter contatos naquele ambiente político. Mesmo assim, no terceiro trimestre de 1957, a central chamou a atenção da base no Rio mais uma vez, alegando que, abre aspas, o estado de realização do plano determinado para o presente ano é extremamente insuficiente, fecha aspas. Praga ressalta que, aspas, a presente situação política no Brasil criou para nós uma base larga e apropriada, graças à qual é possível escolher figurantes em todos os objetos de nosso interesse, começando pelo MRE e terminando nos americanos. Tratam-se de nacionalistas. A base de nacionalista deve ser trabalhada e aproveitada ao máximo. Fecha aspas. Praga também instrui os espiões sobre a questão dos figurantes. Após a análise das informações sobre eles, decidiram não levar alguns trabalhos adiante. E os nomes de Miranda, Gaia, Venda, Moura e Horácio saíram da lista. Em seguida, a central sugere novos candidatos e ordena que a base avalie a possibilidade de contato e futuro recrutamento. Cada oportunidade contava para o serviço de inteligência. Por isso, não é de se admirar que a STB aproveitou até mesmo o Campeonato Mundial de Basquetebol Feminino organizado aquele ano no Brasil. Na nota de 3 de outubro de 1957, podemos ler uma informação que confirma que os espiões acompanharam os atletas. Abre aspas. Como método de expedição, juntamente com as jogadoras de basquete, irá ao Rio o doutor em medicina Ladislav Samek, agente SAM. Colabora conosco e recebeu informações sobre contatos. Está de posse de cartas de referência que tem como objetivo introduzi-lo no ambiente dos médicos brasileiros. Está sabendo que uma pessoa de nossa confiança fará contato com ele, fecha aspas. Além do agente Sam, foi adicionado à expedição mais um funcionário do Ministério do Interior. Está descrita no documento a senha para acionar contatos no Brasil, caso o agente precisasse de ajuda da residentura. Na pasta também há uma lista de médicos brasileiros com os quais o agente deveria entrar em contato durante a sua estadia no Rio. Eram médicos que outros médicos tchecos, autores das cartas de referência para Sam, conheceram durante diferentes conferências científicas. Antes da viagem para o campeonato, o agente médico de plantão fora instruído pelo camarada Boric, suplente do chefe da seção americana do 1º departamento, e pelo camarada Trem, que conhecia perfeitamente a realidade brasileira. Já no Brasil, o funcionário da base realmente entrou em contato com o médico tcheco e informou Praga sobre o fato. Mas, como as jogadoras de basquete ficaram alojadas em Niterói, o agente médico praticamente não teve tempo e oportunidade de visitar os colegas de profissão.
Sua tarefa era obter informações sobre o seu ramo, a medicina. Pelo menos é o que está escrito na documentação da STB. Geralmente, esse tipo de agente possuía mais uma tarefa: vigiar a moral da equipe de atletas para que nenhum deles sequer pensasse em emigrar. Aqueles que tinham um comportamento suspeito, que fizessem piadas políticas, contrabandeassem alguma mercadoria, etc., em geral sofriam graves penas após o retorno. Muitas vezes eram simplesmente expulsos da equipe, sem considerar seu desempenho esportivo ou de outros tipos. Lembremos que nesse campeonato as representantes da Tchecoslováquia ficaram com o terceiro lugar. As americanas foram as vencedoras. A União Soviética ficou com o segundo lugar e o Brasil pegou a quarta colocação. Uma curiosidade. A prática de cada expedição esportiva, comercial ou cultural para o mundo capitalista ser acompanhada por uma pessoa relacionada com a polícia secreta política perdurou nos países comunistas até o fim de sua existência, até 1989. No final de 1957, as correspondências entre Rio e Praga revelam um detalhe interessante sobre o trabalho do serviço de inteligência. Anteriormente, a central exigia que os oficiais que atuavam no Brasil promovessem diálogos educacionais com seus agentes brasileiros e colaboradores. Criticava seus oficiais por dirigirem a rede de agentes com displicência, reforçando que era preciso reforçar as relações com eles, sem ignorar a atividade ideológica. Essas conversas e a mudança do chefe da base, o camarada Jezerski, chegara de Praga, impuseram um novo espírito ao trabalho. A central encontrou um erro imperdoável na metodologia dos oficiais do serviço de inteligência e declarou autoritariamente, abre aspas, é um erro afirmar nas conversas que a colaboração oferece vantagens para a Tchecoslováquia e ao Bloco Socialista. Isso é fundamental, mas ao mesmo tempo é preciso conscientizar os brasileiros que a sua colaboração ajuda principalmente o Brasil, que nós não trabalhamos contra o Brasil, mas contra os Estados Unidos e seus lacaios brasileiros. Deve-se levar em conta o nacionalismo dos brasileiros, na base do qual estamos trabalhando na maioria dos casos. Fecha aspas.